Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Farol da Baixada, podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. E hoje nós vamos tratar de um tema, não é polêmico, mas é um tema candente, importante a gente ouvir gente que entende mesmo do assunto. E para isso nós temos o Luiz Fernando Mocelin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. Prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Eneida, estar com você, com o Big, enfim, pessoas que eu prezo tanto. A amizade mesmo que está sendo criada, né? Eu acho que em tão curto espaço de tempo a gente ter essa proximidade. E vamos conversar, né? Vamos conversar. Pois é, rapaz. E essa questão dessa guerra. Exatamente. Esse que é Deixa eu agradecer você, né? Agradecer por você estar aqui também. Tá bom. Beleza. Faz tempo que eu não venho aqui no podcast. Nem lembrava mais qual é que era a dinâmica. A dinâmica. A dinâmica. Mas hoje é importante você estar aqui também. E, gente, nós vamos conversar sobre essa guerra do imperialismo que está fazendo, né? Está atingindo diversos países e alguns países estratégicos. Então, a gente vai avaliar por quê, quais as consequências, enfim. E aí, para isso, o Luiz Fernando, então, fica ligado até o fim. Luiz, então vamos começar, né, já. Eu sei que você também é especialista em China, né? Sim. E a gente tem assim uma discussão, um debate de que essas guerras causadas, essas invasões pelos Estados Unidos, na verdade, a preocupação final seria, eu acho que é uma das preocupações, mas está incluída, atingir a China, porque ela vem se cacifando para ser a nova potência mundial, né? Eu queria saber de você. Bom, quando a gente olha, eu acredito que eu até converso isso com todo mundo que a gente discute, né, crises internacionais, né, hoje a dinâmica totalmente caótica. A gente vive um caos sistêmico mundial, né, em todos os continentes, regiões, conflitos, enfim. Quando a gente olha qualquer questão, seja a Venezuela, seja o Irã, seja a Ucrânia, seja Taiwan, seja Japão, seja BRICS, Brasil, o grande pano de fundo é Estados Unidos e China. Né? A gente tem visto desde os anos 70, né, um enfraquecimento do poderio americano no mundo, o fim da Guerra do Vietnã, aquela tragédia. Né? Você tem as crises financeiras que vão vir em seguida, né, dos anos 80 em diante. Primeiro na periferia do sistema, crise mexicana, crise brasileira. Né? Mas você vai ter a crise de 2008 que vai atingir o coração de tudo, né? Que é Nova York, o sistema capitalista ainda tem uma crise, né, que até hoje, né, ainda nós temos dificuldade de saber para onde vai tudo isso, né? E, por outro lado, você tem a ascensão de um país chamado China, né? Que implementa, do meu ponto de vista, aquilo que a gente, né, viu o Lenin escrevendo no Estado e Revolução, que é a implementação de um capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado que tem como fulcro, né, um sistema político que vai determinar os rumos do país, né, após a Revolução ter sido feita, e, ao mesmo tempo, vai utilizar toda a máquina capitalista para implementar o que politicamente é definido nos planos quinquenais. Uhum. Então, é isso que está acontecendo. Isso tem apresentado a China, né, a gente está no 15º plano quinquenal hoje. E a China conseguindo alcançar todos os seus objetivos. E o que é mais interessante, apresentando uma produção material, uma acumulação de capital ao mesmo tempo, que fornece, né, as empresas chinesas e ao Estado chinês estarem, né, na vanguarda tecnológica, na vanguarda financeira, na vanguarda militar agora. Né? E, obviamente, que isso impacta o quê? Todas as regiões do mundo. Do meu ponto de vista, a gente está vivendo aquilo que nós poderíamos dizer de movimentos de placas tectônicas. Então, duas placas tectônicas estão se movendo e o atrito entre elas, um pequeno movimento, gera abalos, que nem a gente vê no Irã. Então, tsunami. Gera tsunami, gera terremoto, você tem vulcão, ou seja, é um caos, que nem diz o Giovanni Arrighi, né, um sociólogo que eu tenho muito apreço, que escreveu 2 livros ao longo do século XX, o Adam Smith e Pequim. A gente está vivendo um caos sistêmico, né, em que todos os lados que você olha, né, você tem o quê? China e Estados Unidos brigando. Por
influência, por poder, né? E o Irã não escapa disso, né? Hoje a gente vê quem está ao lado do Irã, né? Quem é o eixo da resistência no mundo? China, Rússia, resistência ao Ocidente. China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, foi o que sobrou, né? A Venezuela agora a cabeça caiu, né? Então, você tem, né, a China estando no Irã, a China ajudando, hoje mesmo, essa semana, cerca de 16 aviões com armamentos chineses chegaram a Teherã. Ou seja, os chineses estão, né, ajudando militarmente o governo iraniano. Você tem os satélites iranianos sendo colocados para mapear junto com os russos, fornecendo aos iranianos informação just in time, ou seja, em tempo real, das bases americanas, aviões que estão lá, navios, soldados, ou seja, tudo que acontece com os Estados Unidos e Israel na região, né, os chineses e os russos estão passando para o Irã. E, por fim, né, nós temos aí uma outra ajuda que é fundamental nesse conflito e que colocou o Irã um passo à frente, uma coisa impensável, né? Que é os chineses têm um navio que está captando todas as frequências de rádio das Forças Armadas Americanas e israelenses na região. Chinês? Chinês. É um navio radar que capta, né, toda a comunicação, né, americana, israelense, enfim, ocidental, e fornece ao Irã em tempo real também. E é por isso que os mísseis iranianos, né, têm tanta precisão. Essa é a explicação. China e Rússia, principalmente a China. Então, Luiz, deixa eu colocar... antes dessas últimas guerras, os Estados Unidos era o amorzinho do mundo. Era digamos, era o artista. Principal. O principal. E a China era o bandido. Aí o que acontece? Com essas guerras, com essa invasão à Venezuela, com a ameaça a Cuba, aliás, o bloqueio que hoje está muito maior do que os 50 anos de bloqueio que tem tido em Cuba, a população mundial começa a enxergar a China de uma outra forma. Porque a China, apesar de você estar falando que está ajudando militarmente o Iraque, o Irã, ela não tem tido conflito armado com nenhum país. A relação dela é uma relação comercial. Por exemplo, a questão da Rota da Seda, mesmo o Brasil, que não está fazendo parte da Rota da Seda, vai ser beneficiado com várias estradas de ferro, enfim, de uma infraestrutura para o país que vai ajudar essa rota e fazer com que tenha outras alternativas para explorar as mercadorias do Brasil e vir também da China. Então, quer dizer, eu queria te perguntar se é real essa mudança de chave. Todo mundo, a China era tido o país comunista, era o diabinho. E agora me parece que ela está um diabinho bem mais simpático para o mundo todo. Fala um pouco sobre esse aspecto. Como é que você avalia essa situação? Eu acredito, Big, que as pessoas, tirando os mais entendidos, enfim, quem milita de fato, quem tem conhecimento, que de fato lê, né? Muitas pessoas criticam a China, não sabem sequer o que é comunismo. A diferença entre comunismo e socialismo. A gente já começa por aí, né? Tirando, né, pessoas que estão, né, militando, que têm conhecimento, né? E são justamente esses que criticam tanto a China. Né? Só que você não olha, por exemplo, que, né, aquele país tão mal, né, que o Mao Tse-tung vai liderar, né, após 49, encerrar 100 anos de humilhação, que é o século de humilhações, de 1840 a 1949, né, tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. O último país, para pegar aí o Celso Furtado, né, da relação centro-periferia, o último país que saiu da periferia e chegou no centro. E não chegou no centro para fazer presença, chegou no centro para comandar. Né? Então, o socialismo com características chinesas, eu acho que esse é o ponto, ele está avançando de uma tal forma que agora não é meramente você produzir uma mercadoria, seja mercadoria física, seja serviço, seja qualquer coisa que seja. Os chineses agora têm avançado, né, em produzir bens públicos globais.
né? Não é mais aquele material xing-ling. Não é mais. Agora é você, além de produzir tudo o xing-ling que vem de lá, né? Todas as porcariadas que a gente compra, né? Você tem hoje carros altamente tecnológicos. Você tem a Starlink agora do Elon Musk lançando satélites. Os chineses querem colocar 1 milhão de satélites no espaço para competir com o cara. E detalhe, para você assinar a Starlink hoje, você paga aí 300 reais, 250 reais. Os chineses querem gratuito. No mundo inteiro. Né? O sistema de comunicação do Irã, né? Totalmente o quê? Chinês, os chineses fornecendo. Quando você pega a nova rota da seda, a Belt and Road Initiative, que esses são investimentos na Ásia, na África, na América Latina, chegando até na Europa, né? Qual que é a ideia dos chineses? Levar infraestrutura para muitos países, por exemplo, que não têm infraestrutura. Né? Você tem países africanos que uma simples ferrovia de grande porte, né? Com uma estrutura bacana, que os chineses trouxeram material, que os chineses trouxeram o capital deles, trouxeram pessoas e fizeram, isso mudou toda a dinâmica local. Então, a China ela tem colocado, né, uma série de soluções na mesa do mundo, né, e que faz com que hoje, né, tenha essa mudança de percepção, tendo em vista que ela tem trazido muito mais soluções globais do que problemas globais, né? Quando você olha, por exemplo, né, até eu acho que, se eu não me engano, foi o Wellington Dias, né, governador do Piauí, se eu não me engano, que disse há um tempo atrás, o pessoal criticando, né, os investimentos chineses lá, mas ele fala, pô, mas se não fossem os chineses, os produtos que nós nordestinos compramos, né, seriam muito mais caros e é muito mais barato, ou seja, de uma certa forma, até o poder de compra do Brasil com esses produtos vindo para cá aumentou, porque está mais barato e compra mais, né? Então, eu acredito que, né, o grande nó, né, é que você tem a China avançando em todas as áreas, só que à medida que você tem um polo avançando, você tem uma dialética aí que o outro polo vai ter que o quê? Retroceder. Né? Se você pegar, por exemplo, setor automobilístico, né, você tem a BYD, você tem a Great Wall Motors, você tem a Jack, você tem a Chery, né, que estão explodindo de vender carros, né, passou a Tesla agora nos elétricos, a BYD que inclusive criou as baterias, né, que usam minerais críticos e que inclusive exporta para a Tesla, né? Quem que está perdendo aí? A Tesla ainda está na briga, mas a Volkswagen na Alemanha, por exemplo, demitiu não sei quantos mil esse ano. Né? Por quê? Crise de lucratividade. A gente vive num sistema, né, que é voltado à geração de excedente, né, ao lucro, em última instância, né? E a China impacta tudo isso. Então, a China ela entra na estrutura, no sistema internacional, e isso vai causando uma série de reações de um descenso, uma perda relativa econômica, política e agora militar, tecnológica muito forte de outros países que até então eram os queridinhos, Estados Unidos. E aí surge o Trump. Quando o Trump ele surge, né, em 2015 para 2016, ele é resultado de um processo que vem desde os anos 70 nos Estados Unidos. Que processo é esse? Nos anos 70, a inflação nos Estados Unidos pegando fogo, né? Você tinha ali as empresas americanas com uma baixa lucratividade por conta da inflação, choque do petróleo, você tem as crises internacionais, você tem a Europa e o Japão, né, tentando ali escapar economicamente e avançar, né? O Japão era a bola da vez nos anos 70 e 80, né? As empresas, o governo americano faz o quê? Descobre um país que está tendo problema com a União Soviética, que é a China, que após a morte do Mao Tse-tung em 76, né, vai ter 2 anos ali de interregno, e o grupo Deng Xiaoping chega ao poder, e que vai começar o quê? O processo de aproximação com o Ocidente, por conta dos soviéticos, né, a política pendular, e uma abertura, um experimento, colocando em prática aquilo que, né, eu coloquei na minha tese de doutorado, isso inclusive, aquilo que o Lenin propõe em Estado de Revolução. Você pegar experimentos capitalistas à medida que vai dando certo e controle sobre isso, não deixar o capital devorar tudo, né? Você aproximar com os Estados Unidos, aproximar com o capital, mas de forma a você a controlá-lo, a guiá-lo, setorializá-lo, né? Implementar as rédeas para não sair do controle do negócio. E a China se abre. Qual a consequência prática disso? Aquelas empresas que estavam nos Estados Unidos, né, que
estavam tendo crise de lucratividade, elas vão para a China, que o governo chinês quer que elas venham, explorar um mercado de trabalho de 1 bilhão, explorar, né, um mercado consumidor que está se abrindo ao consumo de também quase 1 bilhão. Né? Um país que vai começar a se modernizar. Né? E o povo que ficou desempregado nos Estados Unidos? Costa Leste, Costa Oeste. Foi aqui que pegou. Vale da Ferrugem, Detroit. Esses caras, desde os anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020... Eles estão há mais de 50 anos e os filhos no mesmo esquema, o quê? Na pauperização, 2 empregos, 3 empregos, não conseguem entrar na universidade porque lá o olho da cara, né? E aí chega um cara que, né, fala, meu amigo, nós temos que fazer a América grande de novo para você. Uhum. Parece que ele mudou, né? No meio do caminho, em vez de ser América, está sendo Israel. E aí vence, e aí o cara vence. Com essa retórica de um nacionalismo exacerbado. Só que qual que é o grande problema? Só slogan. Né? Não se sustenta. Né? Então, eu acho que do ponto de vista do patinho feio e do patinho bonito agora, China e Estados Unidos, é esse o grande enrosco. Deram oportunidade para a China, os chineses implementaram um projeto muito forte de avanço, né? E que agora ninguém segura mais. Porque é um projeto político, não tem nada a ver com a economia. Né? Então, acho que seria esse ponto. Em relação a Israel, conforme também a gente tem visto, né, em ciclos menores de debate, porque isso não aparece tanto na mídia, mas você tem hoje cerca de 97% dos congressistas americanos sendo financiados por instituições de lobby judaico. E não é um lobby judaico 95%? 97% dos congressistas americanos têm financiamento para suas campanhas do dinheiro do lobby sionista, na verdade. Não tem nada contra judeu, tenho amigos judeus, né? São pessoas maravilhosas, de uma cultura, trouxeram avanços, né, para o mundo, enfim, cientistas, né, desde o século XIX, principalmente eles despontando. Mas o fato é, você tem uma facção aí que se julga judia, que adotou o sionismo criado por um sujeito chamado Theodor Herzl na Rússia, no século XIX. Né? E você vai ter vários europeus do leste europeu, tais como Netanyahu, que vai utilizar da religião em si, que é uma religião bonita, para um instrumento de colonização. Só que a grande questão é, não há força, né, econômica, política, militar, da entidade sionista hoje que ocupa a Palestina de sustentar sozinha. O que ela vai fazer? Ela vai parasitar o establishment político americano. Ou seja, ela vai financiar 97% dos congressistas americanos, né, nas campanhas para ditar o quê? Os rumos da ajuda que os norte-americanos... O dinheiro dos cidadãos americanos que serão destinados, né, a ajudar essa entidade que é o novo Reich do Oriente Médio. Né, um novo regime nazista. Então, é mais ou menos como... não é o cachorro abanando o rabo, mas é o rabo abanando o cachorro. Né? E aí é muito difícil de você parar. E, ao mesmo tempo, você tem essa entidade controlando aquilo que é mais profundo no governo americano, que são as instituições-chave. Né? Serviço de informação, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, né? Você tem a CIA, o FBI... Né? E você tem medidas aí extraoficiais, caso Epstein, por exemplo, em que coloca toda a elite, não gosto dessa palavra, mas o grupo dirigente americano que vem de décadas contra a parede, chantageados. Né? Já está provado isso, será? Você tem, por exemplo, Bill Clinton suspeitas, não sei. em fotos com meninas numa piscina. Não, né? mas chantagear sim, mas eu digo que ele fazia parte do serviço secreto israelense, colocado lá para isso. Há muitas informações, né, que ligam ele a isso. Né? E é muito curioso como você tem ele tentando estabelecer conexões com a alta cúpula política, não só dos Estados Unidos, mas de diversos países. Né? E isso chama atenção porque, né, a gente vê nas práticas da entidade sionista, né, na Palestina,
com o Líbano, com a Síria, enfim, a afronta que eles fazem às Nações Unidas o tempo todo, né? O desrespeito à lei internacional, a humilhação que eles fazem com diversos países, como o Brasil, né? Você, por exemplo, ter o Frederico Merkel, que era embaixador do Brasil, né, em Tel Aviv, ser humilhado publicamente pelo Katz, que era o ministro das Relações Exteriores à época, né? Ameaças contra o Brasil, enfim. Então, tudo leva a crer que pode sim, né, ter essas conexões e de forma a chantagear, né? Porque isso gera receio, obviamente, né? Então, Luiz Fernando, deixa eu te... para você explicar um pouco. Porque quando Israel resolve atacar o Irã, e os Estados Unidos, me parece que ele vai meio de gaiato. E tem toda uma versão aí, que não é uma versão oficial, mas que tem por conta do próprio... das fotografias, dessa questão do Epstein, que foi uma forçação de barra. Os Estados Unidos não avaliou melhor, porque o Irã tem se preparado para esse momento, para essa guerra que estava escrito que ia acontecer, e ele se preparou. Porque hoje, os Estados Unidos dá uma de cão bravo, mas recua. E não tem controle de absolutamente nada. O fechamento do Estreito de Hormuz, ele tem colocado o petróleo nas alturas. Sim. E isso pode acontecer, aumentar mais ainda. Sim. E o Trump não tem controle de absolutamente nada. Como é que você vê essa se foi realmente uma falta de informação, ou ele, por conta de ter feito uma ação importante do ponto de vista imperialista, de sequestrar o presidente Maduro com a esposa, estava todo achando que ia ser fácil? Como é que você vê essa ação do governo Trump? Eu acho que eles tentaram, né? Primeiro, essa guerra não é dos Estados Unidos, né? Essa guerra é de Israel, né? Israel que preparou tudo, Israel que tem uma retórica muito forte anti-Irã, é Israel que não quer que outro país tenha bomba, só ele no Oriente Médio, né? Porque de fato tem, tá? Então essa guerra não é americana, né? Essa guerra é israelense, essa guerra é do sionismo, na verdade, tá? Uma questão importante que a gente tem que colocar é que, né, eu acho que até os telespectadores aí que estão acompanhando a gente, pesquisar isso para desmistificar, né, o que é o Irã de fato. Já tive no Irã, um país maravilhoso, uma civilização, na verdade, não um país, né, maravilhoso, uma arquitetura fenomenal, uma cultura, né, pessoas altamente instruídas, isso que é uma coisa, o establishment político, que morreu agora, inclusive, né, você pega o Lajitani, por exemplo, que era o número 2 do regime, né, um cara com doutorado em filosofia ocidental, alguém que está no controle político e da máquina, né, de repressão, inclusive, mas que tem uma abertura, uma visão de mundo, né, que traz a ele, né, um certo refinamento político, né? Então, coisa que o Trump não tem. Coisa que talvez poucos países do mundo hoje tenham, né? Uma elite tão sofisticada, um grupo dirigente sofisticado, né? E o Irã tem. E os telespectadores aqui que estão acompanhando a gente, pesquisar, né? Por exemplo, o Ali Khamenei, que foi martirizado agora, né? No início dos anos 2000, ele decretar a fatwa. O que é fatwa? A gente tem um país que é de fato governado pelo Islã, apesar de ser moderado, apesar de no parlamento iraniano você ter assento para católico apostólico romano, católico ortodoxo, judeu, tem um assento para os judeus lá no parlamento iraniano, coptas, enfim, várias religiões que ali são representadas. E o Irã, o Khamenei, sendo o líder político e religioso do país, e isso se imiscui, isso, né, está totalmente atrelado à religião e à política lá, de Estado. Teocracia, né? É, uma teocracia. Você tem o quê? A decretação da fatwa. O que é a fatwa? É uma determinação político-religiosa de que o Irã não vai ter arma atômica. Então,
telespectadores. Repetem isso todo dia. FATWA, FATWA. Pesquisa isso, né? Início dos anos 2000, o Ali Khamenei vai dizer o seguinte: nós não vamos ter bomba atômica, armamento nuclear, por quê? Porque isso, em uma explicação religiosa, isso contraria o Islã, na visão dele. Então, quando você olha o programa nuclear iraniano, o programa de mísseis iraniano, principalmente o programa nuclear, totalmente aberto à fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, totalmente aberto, né, aos controles de enriquecimento de urânio. O urânio enriquecido do Irã hoje chega a 60% e tem 400 quilos. Ele está muito próximo de ter a bomba, se quiser. E já poderia ter feito. Você tem 3 usinas nucleares no Irã e a principal delas é Isfahan, que foi bombardeada, mas não foi destruída, e o urânio ainda está lá, enriquecido e pronto. Só falta agora eles colocar nos mísseis. Só que a grande questão é, desde os anos 2000, o Ali Khamenei diz, não vamos fazer a bomba. Podem nos fiscalizar, estamos abertos. Você tem, né, o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã hoje dizendo, nós negociamos há mais de 20 anos, né, com o P5, ou seja, com os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, China, né, e as Nações Unidas para ter a fiscalização. Só que você tem um país no Oriente Médio que está tentando performar a ideia de fazer a grande Israel, a Israel que segundo eles é do tempo de Salomão, né? A Israel que vai pegar parte do Líbano, parte da Síria, parte do Iraque, parte do Irã, parte da Turquia, né? Toda a Palestina, acabou a Palestina para eles, né? E não quer ter reação do outro lado, só que para isso não pode ter um Irã armado. Só que o problema é que o Irã nem precisa da bomba. Hoje está muito mais do que provado, com a ajuda chinesa, sistema de telecomunicações via satélite para mapear tudo que acontece na região, com o sistema de mísseis, com a ajuda russa, enfim, com todo o aparato, toda a força, a coesão que o regime tem internamente. E aí entra a Venezuela, porque na Venezuela foi lá, tirou Maduro, a mulher dele, o regime praticamente caiu. Agora a Delcy está fazendo tudo que o outro quer, né? Só que o Irã é horizontalizado. Pode martirizar quem for, o regime vai continuar com a mesma política. Ele achou que ia cair, né? Achou que ia cair, achou que ia ter a mudança de regime, achou que... Era né, rapidinho. seria assim, que nem ele disse no começo, nós damos o primeiro passo e vocês tomem o poder. E não foi assim, você tem uma coisa inédita. E é aí que a gente vê, né, para quem gosta disso daí, para quem, né, que nem a gente que tem interesse aqui, nós três nessa mesa, e os telespectadores, enfim, acompanhando, que tem interesse e que gosta, né, de entender como é que o mundo funciona, pela primeira vez na história, você tem 2 potências nucleares sendo massacradas por uma não nuclear. Uma potência nuclear que que se julgou a polícia do mundo, tendo todas as suas bases militares naquela região explodidas. Militares americanos sendo mortos, aviões... Agora o F-35, que é o avião mais... É a fortaleza voadora do arsenal de guerra americano, derrubado. Né, por um sistema russo que está no Irã, o S-400. Um porta-aviões, os norte-americanos têm 13 porta-aviões, que é, digamos assim, a cerejinha do bolo de qualquer país em termos de dissuasão. Né, militar convencional, você coloca ali jatos, você coloca aviões de caça, helicópteros, e você vai atuando onde você quiser no mundo inteiro, com propulsão nuclear, ou seja, não precisa de combustível. Né? Chegou o porta-aviões, o Abraham Lincoln, os iranianos simplesmente meteram 4 mísseis. Sem medo. E o que houve com o George? Gerald Ford. Gerald Ford. Parece que teve um motim, aquilo ali foi... Para mim, dizem que foi o sistema elétrico, a questão dos banheiros, enfim, mas para mim aquilo ali teve algum drone iraniano, porque, né, é muito estranho um porta-aviões sair capengando, que foi o Abraham Lincoln com 4 mísseis, né? Chegar ao maior porta-aviões deles e pegar fogo naquela região. É desmoralizante, né? Tem que arranjar uma coisa diferente, né? Se por um lado, né, isso demonstra, e eu acho que o ministro das Relações Exteriores do Irã diz, nós não queremos cessar fogo, os norte-americanos estão pedindo para parar. Tem que parar porque Tel Aviv está sendo transformada em Gaza, né? Israel inteira sendo transformada em Gaza. O que eles fizeram agora está tendo a lei do retorno. Acho que talvez ela existe mesmo, né? E
os americanos, junto com os israelenses, pedindo, olha, queremos cessar fogo. Os iranianos, não. Não. 5 pedidos. Olha. E 5 não. Essa ajuda Por quê? sim. Só para complementar. Nas palavras do ministro das Relações Exteriores do Irã, para que nunca mais isso aconteça. Ah, é bom, né? Porque é isso mesmo. Então eles sabem o que eles querem. É. Essa ajuda da China e a Rússia foi mais recente ou desde o começo? Porque a gente imaginava que com a Venezuela, com Cuba, já viria alguma ajuda, e não teve, né? Então, havia um debate, uma explicação, uma tentativa de explicação, né? Suposições de que os Estados Unidos estava querendo chamar a China para o confronto, quer dizer, ia querer armar isso, para dizer, a China está ajudando ali, não sei, e justificar algo mais agressivo contra a China. Então, a gente achou até que, não, a China não vai se meter porque não é a ideia dela é essa, comer pelas beiradas, né? Fazer um confronto com os Estados Unidos, seria uma armadilha. A gente pensaram, né? Alguns pensaram nessa suposição. E agora vem essa ajuda, né? Tanto russa quanto chinesa, que está fazendo a diferença, né? Eu acredito que os chineses, né? Eles vinham numa política de paciência estratégica até então. Né? O que é essa paciência estratégica? A gente vai aumentando o nosso poder econômico, nosso poder financeiro, nosso poder tecnológico, nosso poder militar, né? Até chegar num ponto, e o ponto que eles estão planejando é 2049, 100 anos da Revolução, né? Chegar num ponto em que a gente consiga, de fato, impor nossa vontade. Né? Então, é muito nítido, né, que o China Dream do Xi Jinping, ou seja, o sonho chinês que ele vislumbra, né, é um sonho para 2049, algo. Só que os acontecimentos, o mundo hoje, o tempo, né, e o tempo e o espaço está tão acelerado, né, que tem eventos como esse que impactam essa estratégia de fazer com que ela ainda se acelere. Né? Porque hoje, se você olhar, o Irã está um passo à frente e está vencendo, de fato. A gente nunca... Acho que nunca passou pela cabeça, né, o que aconteceu com as bases americanas, porta-aviões americanos, jatos sendo derrubados, aviões de reabastecimento sendo derrubados, os aliados, toda a estrutura energética da região sendo bombardeada, dos Emirados Árabes, Dubai, Arábia Saudita, todos os países que têm base nos Estados Unidos, Estreito de Hormuz fechado, e de fato eles colocaram fogo no navio ontem, americano, que tentou passar... Americano? Bombardearam. Ontem. O preço do petróleo já está chegando a 120, 110, você tem pessoas falando 150, daqui a um tempo se continuar fechado. Né? Então o Irã está, de fato, na vanguarda da guerra, está na liderança, está vencendo de fato. Né? E obviamente que o Irã vencendo, com a China por trás, isso fortalece a China. Porque às vezes a gente, quando só olha para o local, a gente esquece o global, que é o quê? O global você tem a Rússia pegando a Ucrânia para valer, né? No Zelensky, ali acho que não sai mais nada, né? Você tem o Irã criando agora uma trava no Oriente Médio, no sentido de que, né, nós não vamos cair, nós estamos no eixo oriental, né? E você tem, ao mesmo tempo, o quê? Taiwan. Que talvez agora os chineses podem pensar, por quê? Que estouraram? Já que os americanos estão saindo, na verdade, porque ainda não acabou, né? Tão enfraquecidos do conflito com o Irã, a ponto de pedir trégua e os iranianos falando, não, nós vamos continuar, né? Os chineses, eles obviamente têm um olhar de absorver Taiwan. Claro. E uma coisa interessante que talvez, né, isso impacte o grupo, né, dirigente chinês, que é... O fechamento do Estreito de Hormuz deixou claro uma preocupação de Taiwan, que é o seguinte: Taiwan só tem energia para 11 dias com o estreito fechado. E a maioria da energia que Taiwan usa, o gás, enfim, vem de Hormuz, cerca de 80%. Então os chineses podem, se quiser tomar Taiwan, não dar um tiro. Só desliga a energia de Hormuz. Os navios não passar. Por fim, eu acho que nesse ponto, né, hoje a gente tem... Né, muitos generais americanos a gente acompanha na Economist, na Foreign Affairs, enfim, nos jornais americanos, New York Times, jornais que, né,
estão explorando, né, as consequências para os Estados Unidos. Isso, todos eles, David Petraeus, enfim, um general, né, de alto nível, já aposentado hoje, todos eles diziam o seguinte: essa guerra foi um desastre. Não estava em nenhum momento a favor dos nossos interesses estratégicos, não estava em nenhum momento servindo a nossa prática, a nossa política, a nossa estratégia de contenção à China. Pelo contrário, isso fez com que o nosso poderio no mundo se enfraquecesse. Eles não têm uma base no Oriente Médio hoje, pé. É verdade. Qual que é a fonte de poder dos americanos, poder político e militar no mundo hoje? Não é porta-aviões, não é, enfim, a arma atômica, um míssil lançado. É o sistema de aliança, com o que eles fazem no mundo inteiro, cooptando, enfim, lideranças, seja democrática, seja através de golpe, e as bases deles. No Oriente Médio, saíram feio, né, a ponto das lideranças militares americanas não quererem mais o que? Esse tipo de ação, né? Israel provocou a guerra e quem pagou a conta no final, do ponto de vista econômico, foi o mundo. Até no Brasil o diesel está subindo por conta disso. Mas do ponto de vista político, que é o que pega mesmo, os americanos assumiram toda a conta, né? Então é problema, né, para os americanos em si, porque tem um presidente totalmente deslocado, né? Por exemplo, o Irã hoje, ao refutar qualquer pedido de cessar-fogo e qualquer tipo de negociação que seja, colocar agora 15 pontos que o Irã já rejeitou, o Irã fala: não falaremos mais com o Marco Rubio, não falaremos mais com o Trump, agora a gente quer falar com o vice. Que já estão percebendo. Desqualifica, né? Desqualifica o governo. E que é pior, né? Parece que é tão ruim quanto, né? Mas por quê? Estavam negociando quando houve o ataque. 2 dias antes do ataque, o Irã estava concordando em cerca de 200 quilos dos 400, metade, né, dos 400 quilos, 200 quilos serem derretidos e jogados para fora do Irã. Ou seja, o Irã deu todas as garantias de que não quer arma, né? E 2 dias depois, né, você tem Israel planejando atacar o Irã. Israel, na verdade, sempre sabota. Né? A paz na região está sabotando, né, já há décadas qualquer tentativa. Não envolve mais a questão dos palestinos agora, né, que já é uma tragédia em si, né? A gente teve o Emir, o Walid, enfim, com vocês falando sobre isso. São mais especialistas, inclusive melhores do que eu para falar, né, esse tema. Mas envolve agora a paz no mundo, né? Porque é uma coisa assim gozada, né? Quando a gente pega as consequências disso, o Brasil, por exemplo, né? O Brasil teve, né, de 2019 a 2021, né, um genocida no poder aqui, né, junto com um miliciano do mercado, que é o Paulo Guedes, né, um miliciano que entregou tudo na Bacia das Almas, né? Venderam a BR Distribuidora, né, que tinha ali mais de 3 mil postos, que é a bomba ali, o produto final chegando, né, e que dava a Petrobras, dava o governo brasileiro, que é quem controla a estatal politicamente, uma ferramenta necessária para manter, para fazer uma política energética e amortecer esses choques. Isso. Tiraram isso do país. Aí quando estoura uma crise desse tipo, que a gente não tem nada a ver com a paçoca, né, para falar o português claro, estoura aqui, a gente tem o diesel hoje 20%, né? Aumentando, sem mais nem menos. Né? Então, quando você olha as consequências de tudo isso, né, e principalmente ao Brasil, que é o que nos interessa aqui também, né, não há para onde correr a não ser lutar. Né? Lutar e... BR Distribuidora já é o debate agora. Né? Só que esses inomináveis, né, eles fizeram de uma tal forma a coisa que a Petrobras ela assinou no contrato de venda de alienação dos ativos da BR, que hoje é Vibra. Vibra é uma empresa controlada pela Shell e pela Cosan que está aí quebrada, né, em que a Petrobras não pode atuar no mercado de postos de gasolina até 2029. Nossa. Ou seja... É governar pro estrangeiro, né? Venderam tudo. E agora que tem uma crise dessa magnitude, e o fato uma crise que o Irã não quer que termine rápido, porque o objetivo do Irã
não é só bombardear as bases, não é só bombardear o Catar, o Iraque, Bahrein, Emirados Árabes, as refinarias de gás, refinarias de petróleo, os navios, meter isso em porta-aviões. O Irã, na verdade, ele quer uma guerra de atrito agora, pensando o quê? Na eleição que vai ter nos Estados Unidos de meio de mandato. Eles querem enfraquecer o Trump de uma tal forma do ponto de vista energético, porque você imagina, eles estão atacando países árabes. Países teoricamente irmãos do ponto de vista, né, de religião. Qual que é a intenção disso? É você fazer o quê? Com que o preço da energia suba, já subiu. Isso gera inflação nos Estados Unidos, um descontentamento. Sobe imediatamente. Não É imediato. É a economia mais aberta do mundo. Então, você tem um choque energético, você tem a caça aos imigrantes, você tem a prisão e morte de americanos por conta de manifestações. Ou seja, é muito provável que ele perca o apoio no Congresso agora. Que os democratas ganhem voto. E essa é a estratégia do Irã. Porque os democratas sempre levaram o Irã com muito mais cautela do que o grupo que está agora no poder. Né? Então, tem várias conexões. Que chamam de soft power. Isso. Né? Agora, alguém disse que os Estados Unidos é um império que está caindo e os impérios, quando caem, atiram. Caem atirando. Né? Então, seria algo como chantagem, algo como estar na mão dos israelenses, né, de grandes grupos que financiam todos esses congressistas e campanhas e tudo mais. Eu acho que tem esse ponto. E a parte da economia, que eu lembro de um livro, existe um livro chamado Assassino Econômico, acho que é John Perkins o nome. Supostamente ele teria feito parte de empresas não diretamente ligadas ao governo, mas que atuavam em países para endividar esses países, né? Construir pontes e tal. Aí ele conta que quando não conseguiam subornar as elites do país, né, a classe dirigente, eles iam querer sequestrar, por exemplo, matar os líderes, como já aconteceu. E aí ele cita os países que ele fez parte. E quando não conseguem fazer isso, a última etapa é a guerra, que é para poder bancar, né, se sobrepor àquele país. Então, quer dizer, eu acho que são vários motivos dessa guerra, talvez. Você acha que o Império Americano tá caindo mesmo? Acho que achar a gente não acha, a gente vê, né? Né? Tenho certeza. E quando eu sempre falo para meus alunos, enfim, para as pessoas que gostam de olhar o cenário atual e assim, é difícil analisar o cenário atual. Você tem vários conflitos, vários povos, várias dinâmicas, né? E a gente tem que olhar para a história, né? Então, quando você, por exemplo, mais uma vez aqui, para quem está assistindo a gente, né, um cara chamado Giovanni Arrighi, que ele vai escrever esses 2 livros, O Longo Século XX e o Adam Smith em Pequim. Né? E nesses 2 livros ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos aí um primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo talvez da globalização, mas ele coloca ciclo sistêmico de acumulação de capital, que é o ciclo ibérico-genovês. Tem Portugal iniciando, depois os genovês junto com os espanhóis se expandindo para o mundo, tendo uma hegemonia no mundo, né? Depois que suplantou Portugal a Espanha militarmente e os genoveses com a grana. Aí começa a dívida pública espanhola também ser financiada, enfim. Quando os espanhóis genoveses eles começam a entrar num declínio, porque os holandeses estão vindo, e aí tem Maurício de Nassau, grande exemplo, né? O Império Holandês no mundo, Pernambuco. Né? Você tem o quê? Um grave atrito entre eles, uma guerra militar entre holandeses que estão ascendendo, né? E os espanhóis e genoveses de outro lado. E você vai ter a Holanda ganhando. Né? A Holanda a gente não tem muita noção, mas é um país muito rico, muito desenvolvido, com uma história, inclusive, de expansão colonial muito grande e que lutou militarmente contra a Espanha e ganhou. Né? Depois da Holanda vem quem? Vem os ingleses, que aí mesmo, né, não tendo um atrito muito forte com a Holanda, mesmo assim os ingleses eles entraram numa competição colonial que, inclusive, tomou colônias da Holanda. Né? E que dominou o mundo. Fez a Revolução Industrial,
colocou toda a maquinaria a serviço da máquina de guerra, a maquinaria industrial levada para a guerra, colocou sua moeda, criou um sistema bancário para facilitar comércio, ou seja, dominou o mundo. Era um império que o sol nunca se punha, né? Da Índia até a independência brasileira, em 1825. Aqueles que bancaram, né, Portugal assinar. A que vem em seguida é qual? É a americana. Após um desastre, um longo conflito, que vai desde 1870, a Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha começa a ascender em contraposição ao declínio britânico, e você tem 2 guerras mundiais que, ao final da segunda, quem vai vencer? Os ingleses saem, os alemães saem, e você vai ter os americanos agora. Então, a história mostra que momentos que placas tectônicas estão se movendo, momentos de caos sistêmico, que nem diz o Giovanni Arrighi também nesses 2 livros, são momentos em que você tem de fato um descenso de alguém E o crescimento. e outro alguém está ocupando esse espaço, porque não há vácuo de poder. E geralmente, isso também a história demonstra, e a gente está vendo a história, né, acontecendo. Geralmente essa ascensão ela vem pela via econômica primeiro, e em seguida esse país que está ascendendo economicamente, o pezinho militar dele vai vindo junto. Os chineses já estão na vanguarda econômica, tecnológica, financeira, comercial. O chinês é o maior parceiro comercial de vários países do mundo, a maioria esmagadora. As maiores 30% da economia mundial. As maiores tecnologias estão lá. O chinês agora, eu baixei até no celular o BRICS Pay. Todos os países do BRICS agora, na Google Play você já tem o BRICS Pay, você pode abaixar e literalmente você transacionar. Você coloca em real, você pode ir na China e gastar, pagar direto com ele o QR Code. Sair do dólar, acabou. Ou seja, Essa quebra é fogo. você tem então os chineses fazendo aquilo que o Arrighi fala, só que agora o pezinho militar deles está muito forte agora na porta. Né? E o Irã já demonstrou isso. A guerra no Irã já demonstrou que os chineses agora têm uma capacidade militar, uma tecnologia militar que dá a eles um passo à frente em relação aos americanos. E aí entra a tua pergunta. Como é que os americanos vão lidar com os chineses tendo uma proeminência nesse mundo, sendo o centro desse mundo, já é o centro econômico, comercial, né? Eles vão agir que nem o Kissinger propunha, de forma coordenada, a você ter aí um mundo bipolar sino-americano, ou seja, os dois se unindo para governar o mundo? É lógico que não. Então você acha. Aí vem o conflito. Porque eles não aceitam. O Trump, na verdade, Neida, ela é a resposta à tua pergunta. Porque ele veio o quê? Para fazer a América grande de novo e custe o que custar. Se o mundo vai entrar em caos, se tem que impor tarifas para reindustrializar o país, ou tentar, porque não vai conseguir, se a gente tem que ir ao conflito com todos os países do mundo, em todas as regiões possíveis. Se o Maduro envia 1 milhão de barris de petróleo para a Venezuela e não está enviando para mim, eu vou lá e vou tirar ele. Vou violar todas as leis possíveis que sejam necessárias para que ele não envie mais petróleo para a Venezuela. Então você acha. Então está atacando. Sim. Você acha. Está tirando. Hein, Luiz? Você acha que, por exemplo, porque a China estava se preparando para fazer esse embate em 2042. 49. 2049. Você acha que o Trump antecipou? Porque as forças militares dos Estados Unidos ainda. Quer dizer, a guerra do Irã não tá mostrando isso. Mas, quantitativamente, é bem maior do que a Rússia e a China. Você acha que antecipou esse embate? Porque a China é tanto que no rapto do presidente Maduro com a esposa, a China ficou quieta. Na implementação do bloqueio mais efetivo a Cuba, a China, apesar de ter mandado bastante placas para fazer energia solar, mas também, e agora, recentemente, a Rússia falou que ia mandar petróleo para... Quer dizer, eu acho que teve um posicionamento que foi em cima do que aconteceu. China e Rússia tiveram que dizer, opa, peraí. Eu acho que eles avançaram o sinal, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Como é que você vê isso aí? Antecipou ou é momentâneo? Como é que é isso?
eu acredito muito nessa visão de que o tempo se acelerou. Né? Hoje o tempo e espaço está altamente acelerado, a tecnologia facilitou muito isso. Né? Quando você olha o tabuleiro hoje no mundo, né, você tem BRICS ascendendo, você tem, enfim, uma série de iniciativas chinesas do mundo, os chineses na vanguarda tecnológica, que isso é um grande nó. Isso não tem como segurar mais eles, e é isso que dá aos chineses. Hoje é tudo tecnologia. Se você está na liderança, acabou. Né? E você tem capacidade para desenvolver cada vez mais tecnologias disruptivas. Então, os chineses, eles avançaram em todas as áreas com um planejamento econômico, uma força política para implementar tudo isso, né? 15 planos quinquenais, e todos eles as metas atingidas ou ultrapassadas. Né? Hoje é o 15º. Então, quando a gente olha isso, né, a reação americana, o Trump, ele é uma reação, né, atirando, né, justamente para fazer com que, se o declínio ele já é algo visível, a gente tentar retardar. Né? E aí vê o que acontece lá na frente. Né? Quando a gente olha o tabuleiro do Oriente Médio para a Ásia, você imagina o seguinte, você tem Coreia do Norte aliada dos chineses, dos russos. Né? Mas você tem a Coreia do Sul, tem base americana. Você tem o Japão, tem base americana. Você tem o Irã aqui. Afeganistão e Iraque. São vizinhos do Irã, países que foram invadidos. Né? Ou seja, você tem a Síria caiu. Bashar al-Assad, um grande aliado do Irã, das milícias xiitas. Você tem o Líbano sendo bombardeado também. Você tem o Hezbollah sendo ocupado, bombardeado, enfim. Você tem o Hamas, a faixa de Gaza, que também, né, tomou um atropelo agora, né, saiu machucado, muito machucado. Você tem, enfim, vários países do Oriente Médio que estão caindo. E as lideranças que estão surgindo, todas alinhadas a Washington. O Irã, o Egito, a mesma coisa. Você tinha o Hosni Mubarak, né, que com a Primavera Árabe também cai, vem o Mohamed Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, e o seu ministro da Defesa, o general Al-Sisi, vai lá e dá um poder, e o Egito totalmente alinhado agora, né, ao Ocidente. Você tem o Muammar Gaddafi na Líbia, que ali foi um grande nó para os russos, porque os russos tinham muitos investimentos no setor energético da Líbia. Né? Não à toa que os russos aprovaram um bombardeio na ONU contra o Gaddafi. Só que os norte-americanos não só bombardearam a Força Aérea, que foi o mandato da ONU, mas como bombardearam também o próprio Gaddafi. As forças do Gaddafi em terra. Era só para bombardear os aviões, o mandato da ONU, que a Rússia aprovou. Mas eles bombardearam a força terrestre também do Gaddafi. Os russos perderam todos os investimentos. A Líbia caiu e está na tragédia que está hoje ainda, dividida em 3 partes o país, 3 facções, enfim, um conflito interno. Você imagine os chineses olhando o norte da África todo caindo, olhando todo o Oriente Médio caindo, olhando na Ásia os americanos colocando tropas, armas e armas para Taiwan sendo enviadas. Você tem eles fazendo uma série de acordos, né, com países asiáticos, por exemplo, as Filipinas. Você tem, só no Pacífico, né, as maiores bases americanas do mundo, inclusive. Né? Você tem uma base na Alemanha, que é a maior delas, mas as seguintes são Iwo Jima, Guam e Okinawa, que estão no Pacífico, perto do Japão, que foram tomadas do Japão na Segunda Guerra Mundial, próximas à China. O que a China vai fazer? O Maduro está longe. Os 1 milhão de barris que ele está enviando, a gente consegue até que administrar. Mas você perder o Irã e você não ter mais um pezinho ali no Oriente Médio, né, é problemático porque o Irã já está muito próximo do Oriente. Está chegando já muito próximo da China. Né? Todo o Oriente Médio já caiu. E quando você olha o cerco que os americanos estão fazendo, né, claramente isso tem uma direção. É aquilo que o Obama colocou como estratégia. Ou seja, é você ter a estratégia do Indo-Pacífico de frear, cercar a China. Né? É isso que está acontecendo. Claro. Então, hoje se acelerou. E o conflito demonstrou que se acelerar foi ruim. Porque agora eles estão tendo que atirar ainda mais. Né? E a estratégia... A despesa de guerra é muito grande. A estratégia falhou. $1 bilhão por dia.
Será? Provavelmente, porque que você imagina, você imagina a proeza que é, né, um país como o Irã, que não tem arma atômica, que não tem um grande exército sofisticado, que é dependente da China e da Rússia em tecnologia militar, né? O Irã colocou para correr um país que tem 1 trilhão em orçamento anual de defesa. Com toda a maquinaria sofisticada deles. Se julgou a nova Roma, né? E não deu. Então o Irã prova nesse sentido que, né, essa aliança China, que é o piloto, né, de tudo. A Rússia, que é o copiloto. Coreia do Norte e Irã estão muito fortes. E como é que você vê essa questão da América Latina, Caribe, que começa isso? Porque se por um lado está tendo essa guerra contra o Oriente Médio, tem também a questão da Venezuela, de Cuba, as ameaças para o México, para a Colômbia, enfim, as tarifas de 50% para o Brasil. É um cenário que estava esquecido, a questão da América Latina e o Caribe, e agora está em pleno a discussão do Trump. Como aqui ninguém mexe, aqui é meu. Então, ele que tira as patas da América Latina e do Caribe. Como é que você vê? Né? Ele fez agora essa doutrina, né? A doutrina Trump, Colorado Roosevelt, que é uma doutrina de você literalmente usar o Big Stick, o porrete, né? A América é nossa e se alguém se contrapor aqui a essa estratégia, a gente vai lá e dá o porrete. O Maduro tomou, né? Tomou o porrete na cabeça. Então, a estratégia deles, de fato, para a América Latina, para a região, nós estamos retornando ao nosso quintal. O grande cão vermelho asiático que entrou, agora a gente vai ter que expulsar eles, né? Na Venezuela aconteceu isso, né? Quando eles tiram o Maduro, não é simplesmente tirar o chavismo, né? Com todos os prós e contras que o chavismo tem, né? Breno, né, trazendo muita coisa para a gente, inclusive do que de fato ocorreu lá, né? Mas o chavismo, ainda assim, ele tinha uma ideia de autonomia, que para essa estratégia agora não cabe mais. Uma ideia de autonomia não somente na região, mas no mundo também, né? Você tem... É uma coisa que assustou, né? A agilidade, a forma cirúrgica que foi feita, sendo que a Venezuela está fortemente armada. Então, de fato, os americanos pegaram de surpresa, né? E de fato, o regime mudou, né? O regime mudou pelas ameaças, né? A América Latina, no modo geral... de alternativa no momento, porque... Eu acho também, eu acho que foi uma coisa tão repentina, né? Porque o Irã todo mundo esperava. Né? Que Israel cometesse o que cometeu de forma, né, totalmente assintosa, violando as leis internacionais, enfim. Fazendo o que, de fato, eles falaram que ia fazer, né? Durante muito tempo. Na Venezuela, não. Ninguém imaginou que acontecesse, né, uma ação tão cirúrgica. Mas quando você olha, né, faz o raio-x da América Latina de um modo geral, você tem um racha. Né? Um racha entre aqueles que querem, né, uma América Latina mais igualitária, mais justa, né, democrática, enfim, que nós tenhamos aquilo que é básico para se viver de forma civilizada, né? Mais soberana. Soberana, ou seja, que é dona do seu nariz. Então você tem países como o Brasil hoje, com o presidente Lula, e facções políticas nesse sentido que querem isso, né? Alberto Fernandes, até sair da Argentina, mesma coisa. O Lula agora, né? Agora você tem a Venezuela que caiu, mas que também era muito mais enfática nesse sentido da soberania. E você tem, né, literalmente os milicianos da política. Né? Que é o Milei, a Colômbia. Que é o Milei, tem a Colômbia, o Petro também, que tem bancado, né, uma defesa da soberania da região e dos países da região muito aguerrida. México talvez aí tenha, né, uma certa característica de estar muito próximo dos Estados Unidos, uma relação comercial muito grande, que é mais difícil de querer uma autonomia, né? O comércio México-Estados Unidos é 400 bilhões de dólares. Né? Totalmente dependente. É mais do que o comércio do Brasil inteiro no mundo. Entendeu? Então é mais difícil, né? Mas o Petro, por exemplo, e o Lula são é o bastião agora, né? Da defesa da democracia na região e contra a ingerência externa. Quando o Lula ele banca, né, que não vai negociar com o Trump com base em chantagem e imposição tarifária e que não vai baixar a guarda, ele acerta.
Ele diz o seguinte, nós não vamos aceitar o quê? A chantagem que nós estamos sendo acometidos há séculos. Né? A partir de agora, há um divisor de águas. E, de fato, sai vencido. Ele vence. O Trump sai vencido. Né? E, de outro lado, né, você tem a região como um todo, o Brasil e a Argentina, né, passando por perrengues nesse sentido, que você tem no Brasil um miliciano, um filho do miliciano, um ladrão de rachadinha, né, de verba de gabinete funcionário, que está agora, né, tentando dar um voo solo, né, ocupar o lugar que foi do genocida, né, de liderar um movimento golpista, um movimento criminoso, uma quadrilha, né, que tentou tomar de assalto o país como um todo. Né? E esse grupo totalmente alinhado ao quê? A Israel. Netanyahu veio para cá, eles vão para lá, né? Ficar literalmente, para não dizer outra coisa, mas, né, lustrando, né, o sapatinho de alguém, tá? Você tem o Milei, inclusive, oferecendo ajuda na guerra contra o Irã. Que absurdo. Não tem que é uma coisa deslocada. É você se sujeitar, mesmo não tendo nem força para isso. Mas você se colocar numa posição em que não existe mais Argentina. Né? Não vai existir mais Brasil com esses caras. Se Deus quiser, não vão voltar. Né? Então, há uma divisão. Né? Então, você tem aqueles grupos aqui que estão alinhados a essa visão de mundo, que tem que continuar o que está, mesmo que esteja decaindo, ou seja, uma coisa que não vai levar para lugar nenhum. E você tem aqueles grupos que estão agora no Brasil, por exemplo, com o presidente Lula, né, que defendem tudo que a gente sabe. E que tem uma visão de mundo e que quer explorar as mudanças desse mundo da sua melhor forma. Extrair é uma coisa gozada, porque sempre quando vem uma crise internacional, desde o século XVIII, desde o ciclo do ouro, 1750, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da industrialização, o Brasil sempre numa crise internacional, ele dá o salto. Açúcar vem em crise, descobre o ouro. O ouro começa o declínio, né? Você tem o ciclo do café. O café, crise de 29, vem o Vargas e pá, industrialização. Toca fogo no café e o café dispara. E agora? Porque agora você tem uma nova potência acendendo, você tem o esgotamento do modelo brasileiro de commodities, você tem uma briga agora pela taxa de juros, pela distribuição de renda, e agora o que vem? Eu acho... E é isso que é a discussão, né, do pessoal que está hoje no governo e que tem que continuar esse pensamento de formular agora o que vem, o Alckmin com a indústria, né, ao mesmo tempo aumentar o mercado interno, dar mais direitos, redução da jornada, porque o outro lado não tem nada. Não tem nada a oferecer. E diferentemente... Não tem paradigma para colocar no lugar. Sim. Diferentemente dos outros governos, o governo Lula tem dito, olha, aqui as terras raras, nós vamos construir, vamos ter a tecnologia para processar. Nós não vamos vender para voltar processado. Ele disse essa semana isso, né? Se eles quiserem aterraçar os americanos, tudo bem. Mas venham para cá, abra fábrica, contrate, vamos fazer parceria e beleza. Né? E vamos deixar a tecnologia aqui, né? Tem que Exato. deixar a tecnologia. Porque ser mero exportador de commodity, já não vai mais. Mas eu acho que os Estados Unidos, eles vão usar uma tática, ainda estão na tática, de financiar as campanhas eleitorais, via eleitoral. Sim. Não vai ser como a Venezuela, que foi um sequestro, sim, né? Sim. Porque era, como você disse, a Venezuela muito mais radical, né? Em termos desses conceitos, né? Desses valores, né? Que ela acreditava. Sim. Inclusive a nacionalização, né? Da PDVSA e tudo mais. Aqui o Brasil não chegou a isso, a renacionalizar nada. O Lula é muito moderado, né? Não tem, ainda não teve essa força de fazer, né? Então, eles vão através dessa eleição, né? Então, agora aí 26 é muito importante, o divisor é muito importante, né? Eu acredito que essa eleição ela vai decretar se o país vai continuar, né, no rumo, né, do que é o certo, do que é o... Não é nem chegar a um grande patamar, é viver algo minimamente civilizado. Né? Ou se acaba de vez. Baixa continência para os Estados Unidos. Ou volta a ser a fazendona. Porque em 4 anos, o que esses caras fizeram? Nossa Senhora. Assim,
E eu acho que talvez isso no atual governo não tenha sido aprendido. Né? De agir com rapidez, de fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Claro, tem a relação com o Congresso, enfim, que não aprova tudo que o governo quer, mas eles vindo, acabou. Acabou. A conjuntura internacional está aberta, ou seja, não há nada definido ainda, eles têm um lado, o atual governo tem outro. Ao mesmo tempo, você tem um país extremamente fraturado socialmente, né, politicamente, dividido. E uma facilidade de desmontar o que foi feito, por exemplo, pelo Getúlio. Quando eles pegam a BR Distribuidora, né, e colocam uma cláusula que até 2029 a empresa não pode atuar no setor de bombas, nos postos, né, entregar a troco de banana. Né, quando você pega, enfim, as refinarias... Imagine você ter refinaria aqui, que é da empresa, é só terminar. E você vender para o Fundo Mubadala, que é o fundo do Estado dos Emirados Árabes Unidos. Um Estado comprando uma refinaria estatal nossa. É igual a energia, né? Que é da, e a preço de banana. Uma refinaria que valia 9 bilhões foi vendida por 3 de dólares. Então, assim, eles sabem como fazer a destruição. Né? E eu acho que, assim, para quem entende a história do país, enfim, que gosta de estudar mesmo, gosta de debruçar, né? Eu dou aula de história, inclusive, para os meus alunos. Quando a gente vê o sacrifício, né, que foi fazer tudo isso desde 1930, né, com o Getúlio, a criação da Petrobras, a criação das instituições brasileiras, né, a Justiça do Trabalho, o AI-5 da classe trabalhadora, que é a CLT, né? Você tem a Petrobras 53, você tem a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, o DASP para profissionalizar o serviço público, que tentaram sucatear, né, flexibilizar tudo, né? Quando você vê, sabe, o sacrifício, o JK, ao mesmo tempo a Marcha para o Oeste, os mesmos militares que tiveram, né, a questão da perseguição, a questão de ser subservientes na política externa em relação aos americanos, mas também continuaram, ao seu modo, o projeto. Fizeram a maior usina hidrelétrica do mundo num país subdesenvolvido nos anos 70, Itaipu. Né? Então, teve esses pontos também que eles continuaram com tanto sacrifício. Né? Em 4 anos, de 2016, na verdade. Né? Foi um tsunami, uma terra arrasada, que a gente não pode deixar continuar. Né? Porque esse país vale a pena. Olha, eu vou... Assim, acho que até para finalizar, né? Eu já viajei muito para fora, tenho uma visão de mundo, fiz parte do meu doutorado no exterior, nos Estados Unidos, enfim. Não tem terra melhor que aqui. Só o Ceará mesmo. Né? Que nem o Brasil, meu, não existe. Terra maravilhosa, povo gente boa, povo trabalhador, povo honesto, sabe? Mas não vai por causa da classe política. Que, sabe, totalmente retrógrada. Em um país que tudo bem, é uma fazendona hoje de commodities, exporta, né? O principal produto que exporta hoje é óleo. O segundo é soja, o terceiro é carne, minério de ferro, né? Mas, por outro lado, fez uma Petrobras, que é líder global. Tem uma Embraer. A questão da perfuração de águas profundas. É líder. Aqui, Bacia de Santos, ela atuando. Muita tecnologia. Você pega a Embraer, líder global no setor de aviação média. Ou seja, você tem condição, né, de fazer. Tem futuro, né? Tem futuro. Tem presente, Big. Presente e futuro. Porque eu acho que, assim, o Brasil é a bola da vez agora. De novo. Né, nesse cenário. O Brasil tem para onde ir. Né, porque não é um cenário que nem os anos 90, que eu acho que, né, vocês viveram de forma mais intensa do que eu, né, que tem mais experiência de vida do que eu, em que os norte-americanos venceram e o neoliberalismo veio e varreu tudo. Né? Hoje não. Hoje você tem o modelo neoliberal que está aí fracassado, mas tem ainda nos Estados Unidos seu centro. E hoje você tem um novo modelo, um novo paradigma de desenvolvimento, que é o modelo chinês. Com o Estado induzindo as forças produtivas de novo, a ideia de que a ascensão social não diminui a produtividade empresarial e o lucro. Pelo contrário, estimula através do consumo. Né? Então, o Brasil tem para onde ir. A gente tem para onde ir hoje. Né? E por isso que essa eleição, para finalizar, ela é muito importante, porque ela está decidindo isso. Não é factual. Não é conjuntural, é uma coisa estrutural que está em jogo, né, para o país.
E tem uma posição acertada do Brasil de fazer os BRICS, né? Estar nos BRICS. Eu acho que isso é Tá aqui, ó. fundamental. Se você olhar, coloca BRICS Pay na loja da Google, você consegue baixar. Consegue baixar. É na prática agora, né? Então, o cenário hoje é totalmente diferente. É. Né? Espero que a gente tenha... Bom, a gente tem que lutar muito, né? Espero que a gente tenha tempo para construir tudo isso, né? Agora, dessa eleição, né? Sim, sim. É isso... É a união, né? É. Acho que a união do país é... É isso. E é o seguinte, quando só se tem uma alternativa, nós temos que arregaçar as mangas e vamos que vamos. E vamos que vamos. Não tem Luiz, ótimo. meia conversa. Luiz, tem mais alguma coisa que você quer que ficou para trás? Você quer dar uma amarração, alguma coisa? Não, acredito que, né, a gente tocou nos pontos que talvez sejam mais interessantes hoje, né? Talvez alguma coisa ou outra tenha passado, né? Mas eu acredito que os próximos capítulos, né, talvez possa gerar novas conversas, né? Porque diariamente a gente tem visto mudança, né? É dinâmico, né? Isso. A vida é dinâmica. Beleza, e como agora você está com o tempo mais tranquilo, nós vamos lhe chamar mais outras vezes, né? Amém. Virei, estarei aqui. E você, Big, quer? Não, falar alguma coisa? depois dessa aula aí do Luiz Fernando, a gente só tem a agradecer e dizer uma mensagem para a população santista. Gente, a alternativa é a gente continuar abrindo os horizontes. Sim. Porque retrocesso para Santos e para o país não é uma boa opção. Então vamos fazer o que tem que ser feito e continuar nesse processo de progresso no país, do ponto de vista de se tornar um grande país. É a bola da vez. O Brasil é a bola da vez. Tamo junto. É isso aí, obrigada. Viu? Obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço. Gente, olha, se você gostou, ficou aqui até agora, por favor, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal para a gente fazer mais programas legais como esse, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima quinta.